Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael, da disciplina Física 3, Eletromagnetismo, para o PISM 3 e o Enem. Esta será a nossa 10ª aula. Estamos estudando o campo elétrico. Nesta aula em específico, vamos considerar as linhas de força do campo elétrico. Embora represente situações concretas, o campo elétrico é um conceito abstrato. Um corpo carregado eletricamente altera a região em que se encontra, mas não é possível ver essa alteração, o que tornaria mais fácil entender como ocorre a interação elétrica entre corpos carregados. Aqui o livro nos diz que seria mais fácil para nós se nós pudéssemos ver, né? Mas essas forças da natureza nós não conseguimos ver. Por exemplo, quando você pega uma pedra e joga para cima, você não vê a força gravitacional, mas ela está ali, ela existe. Tanto é que a pedra cai, ela é atraída para baixo. Da mesma forma, quando você coloca dois ímãs um próximo ao outro, você não consegue ver, mas você sente. Você sente a atração ou a repulsão entre os ímãs. No caso da pedra, essa força gravitacional é sentida através do peso da pedra. No caso da força eletromagnética, da força elétrica ou magnética, não é através do peso, mas sim da resistência que o ímã tem quando você aproxima polos iguais, ou na atração quando são polos diferentes. Você não vê, mas existe. Por essa razão, os físicos utilizam o conceito de linhas de campo ou linhas de força, criado por Faraday. É o modo de dar a um conceito abstrato uma representação concreta. Veja a figura abaixo. Na figura é mostrada uma carga positiva Q1 e uma carga negativa Q2. Nós estudamos que a direção do campo criado por uma carga positiva é de afastamento, é para fora. E da carga negativa é de aproximação, para dentro. Veja aí que nós temos os vetores campo mostrado na figura. Ela mostra os vetores que descrevem os campos elétricos gerados por duas partículas de cargas Q1 e Q2 em 3 pontos A, B e C do plano, onde essas partículas se localizam.
Veja que EA1, EB1 e EC1 são campos ou vetores que representam a direção do campo gerado pela partícula positiva Q1 nos pontos A, B e C. E que EA2, EB2 e EC2 são os vetores que representam o campo gerado pela partícula negativa Q2. E EA, em vermelho, EB e EC são as resultantes, o vetor resultante em cada um dos pontos A, B e C. Observem que a direção é de afastamento de Q1 e de aproximação a Q2. Essa configuração se torna visível com o traçado de linhas de força. Veja a figura abaixo agora. Nós temos a mesma interação entre carga Q1 e carga Q2, mas aqui o livro focou na linha de força que vai de Q1 a Q2, em que o vetor resultante ele é tangente a essa linha de força em cada um dos pontos A, B e C. Ele é tangente a essa linha de força. A configuração do campo elétrico gerado pelas partículas de carga Q1 e Q2 pode ser visualizada por linhas de força como esta, que tangencia os vetores EA, EB e EC. Linhas de força são, portanto, linhas que permitem visualizar o campo elétrico, assim como qualquer campo vetorial. Elas contêm o vetor campo elétrico em cada ponto do espaço ou o tangenciam. Veja agora a representação do campo através de linhas de força. Veja alguns exemplos nas figuras de linha de força do campo elétrico. Em primeiro, uma partícula carregada positivamente. Observe que as linhas de força saem da carga positiva. O sentido é de afastamento, para fora da carga positiva. Para a partícula negativa vai ser o contrário. As linhas de força se destinam à carga negativa. Elas têm a direção de aproximação. Elas vão em direção à carga negativa. Em terceiro lugar, veja duas cargas positivas, uma próxima à outra. Veja que, mais uma vez, as linhas de força são representadas como saindo das cargas positivas. E uma vez que cargas iguais se repelem, veja que no meio, entre elas, não tem linha de força. Por quê? Porque foi repelido. Uma repele a outra. Então, no meio, onde ocorre a repulsão, não haverá linha de força. Mas quando as cargas forem de sinais opostos,
Agora, no meio, vai ter uma grande concentração de linhas de força, representando uma atração. Ok? A atração é representada como uma grande densidade de linhas de força no meio entre cargas de sinais opostos. O livro diz: observe a direção e o sentido do vetor campo elétrico e as linhas de força. As linhas de força do campo de uma partícula contêm o vetor campo elétrico, enquanto as linhas de força do campo de duas partículas são tangentes ao vetor. Veja que quando é uma partícula só, você está analisando ou a negativa ou a positiva. O vetor campo ele vai em cima, né, da linha de força. Quando são partículas, uma colocada junto à outra, você vê que o vetor campo tangencia a linha de força. Note as setas indicativas de sentido que, em ambos os casos, estão associadas às linhas de força e obedecem ao sentido do vetor campo elétrico em cada ponto. Por causa dessa convenção, costuma-se dizer que as linhas de força nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas, mas também podem nascer ou morrer no infinito. As linhas de força indicam ainda, qualitativamente, o módulo do vetor campo elétrico numa região, onde elas forem mais concentradas, maior será o módulo do vetor campo elétrico. Onde tem pouca linha de força, o módulo é pequeno. Onde tem muita linha de força, o módulo é maior. Como os círculos sombreados em verde são iguais, pode-se deduzir que o vetor campo elétrico é maior nas regiões em que há mais linhas de força em cada círculo. A inexistência de linhas de força sugere que nessa região o vetor campo elétrico pode ser nulo. Veja esses círculos verdes, onde tem muitas linhas de força passando pelo círculo, quer dizer que o módulo do vetor campo elétrico é maior. E onde, veja que entre as duas partículas positivas não tem linha de força passando pelo círculo. Quer dizer que ali ele é nulo. E olhe o círculo verde no meio entre a partícula positiva e a partícula negativa. Isso indica que ali o módulo do vetor campo é grande. Em outras palavras, onde a densidade de linhas de força é maior, o módulo do vetor campo elétrico é maior. Essa é uma das aplicações mais valiosas das linhas de força. Tornar possível a análise qualitativa de situações físicas. Além disso, embora sejam abstratas, é possível obter configurações concretas das linhas de força. As fotos a seguir são de demonstrações experimentais que concretizam essas configurações, colocando-se sementes de grama
a flutuar sobre óleo. Os círculos pretos, fontes geradoras dos campos elétricos, são extremidades de terminais ligados a um gerador eletrostático. Bom, aí o livro traz essas figuras mostrando, né, você pode fazer isso com pó de ferro, ou chamado de limalha. Você coloca um ímã embaixo de um papel e você joga esse pó de ferro, essa limalha, sobre o papel. E você vai ver que você, dando batidinhas no papel, a limalha vai se dispor desta forma, como essas figuras aí do lado. A primeira é o campo de uma partícula carregada, não importa qual seja, positiva ou negativa. Na segunda figura, você tem partículas de cargas iguais, do mesmo sinal. Veja que no meio existe o que simboliza a repulsão, é onde tem menos limalha, e ela se dispõe de uma maneira que revela a repulsão. Na parte de baixo, onde os sinais são opostos, você observa que ela se dispõe de uma maneira que nos revela a atração. As linhas de força saem de uma partícula e vão até a outra. Assim, como a direção e o sentido do vetor campo elétrico em cada ponto definem o traçado de uma linha de força, pode-se determinar a direção e o sentido desse vetor a partir do traçado da linha de força. Quando a linha de força é retilínea, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em cada ponto coincidem com a direção e o sentido da linha de força, quando analisamos cada uma delas separadamente. Mas quando analisamos elas em pares, quando as linhas são curvas, a direção do vetor campo elétrico em cada ponto da linha é a da tangente à curva nesse ponto, enquanto o sentido é o mesmo da linha nesse ponto. Quando analisamos cargas em pares, o vetor campo elétrico vai ser dado pela tangente no ponto em que se quer analisar. Por fim, um alerta. As linhas de força são figuras tridimensionais. Infelizmente, por serem configurações difíceis de representar graficamente, ficamos com a impressão de que essas configurações são planas, o que, em geral, restringe a nossa compreensão do conceito de campo elétrico. Veja como a representação gráfica tridimensional, representada na figura a seguir, amplia a nossa ideia de campo elétrico gerado por duas cargas pontuais de sinais opostos. Ok? Com o auxílio da limalha do pó de ferro, nós conseguimos ver a disposição do campo elétrico sobre um papel que é plano. Mas aqui o livro nos alerta quanto
a natureza tridimensional do campo. Na verdade, ele não se dispõe de uma forma plana. Em realidade, ele vai se dispor em uma forma tridimensional. Aqui o livro traz 2 exercícios. Tentem fazer e conversem com o monitor ou a monitora sobre a resolução desse exercício. Campo de um condutor esférico carregado. Na maior parte das situações de interesse prático, as partículas portadoras de cargas elétricas não se distribuem em pontos materiais, mas em corpos extensos, e geram ao seu redor campos elétricos cujo estudo é quase sempre muito difícil, por exigir recursos de cálculo avançado. Bom, o livro aqui está nos alertando quanto à necessidade de usar ferramentas matemáticas que nós aprendemos somente em cursos de ciências exatas na universidade, como física, matemática, engenharias, química. Você usa essas ferramentas matemáticas, você aprende isso lá. Então, um estudo detalhado destes campos elétricos somente é permitido com o auxílio desse cálculo avançado, dessas ferramentas matemáticas avançadas. Para nós aqui, será interessante apenas o resultado final, e não o processo pelo qual nós devemos caminhar para entender essa equação que é gerada por esse cálculo avançado. Então, o livro vai trazer uma fórmula. Nós não vamos nos interessar de onde essa fórmula saiu. Nós simplesmente vamos adotá-la e usá-la. Porque para entender de onde essas equações saem, é necessário, de fato, esse tipo de cálculo avançado. Como não cai no Enem, nós não vamos nos preocupar com isso. Contudo, quando esses corpos eletricamente carregados são condutores isolados e têm forma geométrica definida, esse estudo pode ficar mais simples. É o caso do campo elétrico gerado por um condutor esférico carregado. Vamos supor que um condutor esférico seja carregado eletricamente e isolado do ambiente. Assim que é carregado, as partículas portadoras de carga elétrica, ou seja, elétrons, vão se distribuir pelo condutor quase instantaneamente, assumindo uma configuração de equilíbrio. Pode-se admitir, por simetria, que essas partículas distribuem-se uniformemente na periferia do condutor e que o campo elétrico no seu interior é nulo. Caso contrário, nele haveria partículas portadoras de carga elétrica em movimento, o que o impediria de estar em equilíbrio.
Por outro lado, e também por simetria, para determinação do vetor campo elétrico em um ponto exterior ao condutor, pode-se supor que toda a carga do condutor localizada na periferia esteja concentrada no centro da esfera, como vimos no volume 1, página 127, no tópico Centro de Gravidade e na atividade prática da página 230, também do volume 1. Bom, o que o livro quer dizer? Caso o condutor seja oco, as partículas carregadas vão se dispor na periferia, na casca. Caso ele seja denso, também vai acontecer isso. Elas vão se dispor na parte externa, porque vai haver repulsão entre elas. Somente na parte externa, mais distante possível do centro, que vai estar o excesso ou a escassez de cargas. No interior vai haver a neutralidade. Mas, por conveniência, nós podemos, em alguns casos, considerar que a carga está concentrada no centro da esfera, assim como se considerou com a massa para calcular o centro de gravidade. Veja as figuras a seguir. Elas mostram a simetria entre o campo gerado por um condutor esférico de carga Q e por uma partícula com a mesma carga Q. Tanto na figura A, em que as cargas elétricas são positivas, quanto na figura B, em que elas são negativas, a força exercida sobre a partícula de carga Q positiva pelo campo elétrico representado pelo vetor E é a mesma que seria exercida se o campo fosse gerado pela partícula de carga Q. Bom, tá aí o que o livro traz e ele diz o seguinte: na figura A, nós temos um condutor carregado positivamente, ou seja, ele tem carência de elétrons. Quando um condutor está carregado positivamente, significa que tem prótons de mais e elétrons de menos. Mas você não põe prótons no condutor. Você somente retira ou põe elétrons. Se ele está positivo, é porque foi retirado dele elétrons. No condutor da figura B, ele tem excesso de elétrons. Foi adicionado a ele elétrons em excesso. E o livro diz que o mesmo efeito é verificado quando nós observamos os campos elétricos de um condutor onde a carga está na sua periferia ou com a partícula de mesmo módulo, de mesma carga no centro. Veja que essa carga Q positiva no centro, ela não faz parte deste condutor.
ela está aí apenas para mostrar que o efeito é o mesmo do condutor esférico maciço com carga na periferia e uma partícula de carga concentrada no centro dele. A mesma coisa é verificada para a figura B, onde nós temos carregamento negativo. Assim, pode-se afirmar que o módulo do vetor campo elétrico é gerado por um condutor esférico de raio R carregado com carga elétrica Q é é igual a zero para pontos localizados à distância D do centro do condutor, tal que D é menor do que R. Vamos aqui considerar que no interior deste condutor o campo é zero, quer dizer, para distâncias inferiores ao raio, o campo é zero. Quando o D da expressão lá é igual a KQ sobre D ao quadrado. Quando D é maior do que R, ou seja, quando a distância considerada é maior do que o raio da esfera, ou seja, estamos considerando locais fora da esfera, o campo existe, ele é diferente de zero. O gráfico abaixo sintetiza esses resultados. Quando D é menor do que R, o campo é zero. Então, o campo é zero até D se tornar igual a R. A partir do momento que D é maior do que R, vale a expressão KQ dividido por D ao quadrado. Gráfico do módulo do vetor campo elétrico gerado por um condutor esférico de raio R, com carga elétrica Q em função da distância D ao centro do condutor. Como as considerações de simetria também são válidas para condutor maciço ou oco, conclui-se que o campo elétrico gerado por uma casca esférica condutora carregada em equilíbrio é o mesmo gerado por uma esfera maciça condutora de igual raio e igual carga. Da mesma forma, o campo elétrico no interior de um condutor carregado em equilíbrio é nulo, seja ele maciço ou oco. Veja a foto. Mais uma vez, nós vamos usar a limalha de ferro e vamos dar batidinhas na limalha de ferro para ela se posicionar. Observe que do lado de fora a limalha se posiciona de acordo com o campo. Ela tem uma direção. E no centro ela não se dispõe. Ela fica como você jogou, de forma caótica. O que indica que no centro o campo se anula e que do lado de fora o campo é existente. Aí temos
alguns exercícios resolvidos que você deve tentar. Caso você não consiga, procure o monitor. Vou te mostrar a solução. Basta você pausar o vídeo e ler o que o livro está dizendo. Aqui em cima tem o enunciado. Aí você pausa e lê o enunciado. Aqui embaixo começa a resolução. Você pausa e lê a resolução. E aqui também, do outro lado, tem a continuação da resolução. Basta você pausar o vídeo e ler a explicação. Ok, pessoal?